Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Instituto Gnosis Brasil. Meu nome é Rickson Natan, é um prazer estar com vocês aqui essa noite, na qual vamos estudar Cabala. Pois é, Cabala, por muito tempo foi um tema muito distante. Claro, nos últimos anos ela sempre existiu, no final das contas. Como diz o mestre Samael, a Cabala se perde na noite dos séculos. Então, é algo muito mais antigo do que a gente imagina, porém o acesso a compreender o que de verdade era presente apenas nas escolas de mistérios, apenas entre os judeus, que era passado de pai para filho, que inclusive é o que o termo é como é o termo cabala, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre a cabala. A cabala nos ensina que nosso ser é composto por partes vivas, autônomas e conscientes, cada uma com sua função, tal como nossos órgãos cumprem suas funções na biologia. Conhecer e investigar essas partes é o caminho de retorno a Deus, ao divino e à plenitude espiritual, porque a gente pode aqui falar de plenitude material, ou buscar essa plenitude material na nossa vida, e no final das contas a gente vai vendo que isso vai causando uma saturação, um enjoo, porque a gente não consegue se sentir como esperava se sentir quando vai acontecendo triunfos materiais em nossa vida. É claro que é importante a gente ter aquele equilíbrio, ter também em ordem a parte material da nossa vida. Porém, o que vai nos trazer uma plenitude mesmo é o nosso ser, e não tem como não falar de Cabala, estudando o ser, estudando Deus. Então, aqui nos diz que, assim como os nossos órgãos cumprem uma função, nosso ser tem suas partes conscientes. Então, nosso corpo ele tem uma biologia. Quando é para sentir sono, quando é para comer, quando tem algum perigo, né? Tem ali por exemplo, a pessoa aproxima muito do fogo, coloca a chama de uma vela na mão, aquilo já começa o corpo já começa a avisar. Quando a pessoa chega muito próximo um prédio, né? Tá ali, né? Algo bem alto. O corpo já começa a avisar que aquilo lá é perigoso, dá um frio na barriga, vamos falar assim. A gente não precisa lembrar o corpo. Olha, corpo, você tem que ficar com sono, porque está ficando tarde, tá? Não precisa. Ele tem isso como uma inteligência dele. Assim como o nosso ser, ele é composto de várias partes. E é isso que nós vamos estudar um pouco hoje. Bueno, aqui o que é Cabala? É uma tradição mística judaica que busca explicar a criação, a alma e a relação do homem com o divino. Vem do hebraico QBL, que significa receber, significando tradição recebida, por isso que comentei agora há pouco, que ela parecia ser um pouco distante a Cabala, pois não era qualquer pessoa que tinha acesso a isso. Eram as pessoas ali que estavam nesses grupos seletos, famílias, inclusive muitas vezes também, que ia passando ali de pessoa para pessoa, sem fazer isso algo público ou de fácil acesso. Não era algo de fácil acesso, né? Então, a origem surgiu principalmente em tradições orais místicas no judaísmo medieval, século XII a XIII, principalmente na Espanha e França. Porém, ela é muito mais antiga que isso. Bom, já que vamos falar de Cabala, que seria o diagrama interno do homem, como assim? A nossa constituição, na Cabala a gente vai ver que nós temos essas partes conscientes do ser, que falei agora há pouco. A gente vai se questionar aqui, refletir entre nós qual seria a nossa origem. O que vocês acham? A nossa origem, ela é totalmente material. Nossa origem é uma mãe, ali uma mãe física que nos deu a vida, que nos deu a luz, engravidou e depois ali daqueles 9 meses nós viemos à vida e essa é a nossa origem de um pai e de uma mãe físico e como alma, onde estávamos antes de nossa mãe nos conceber? Aonde estávamos? De onde viemos? Para onde a gente vai de verdade? Para onde a gente vai? O que vai acontecer após a perca desse corpo físico? Após a gente chegar na nossa hora?
de desencarnar desse corpo físico? Bom, essas são perguntas que vão nos movendo, nos fazendo refletir que, em verdade, nós não sabemos nada. Então, a nossa origem não é meramente humana, material. Nossa origem ela é espiritual. Então, temos aqui uma frase que diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. É uma frase bíblica, na qual a gente pode ver que a gente teria que nascer de novo, só que esse nascer de novo é espiritual, não é físico, não é material. Então, nossa origem seria o absoluto, que é aquela parte superior da Cabala, né? Ali a gente vai ver o Ain Sof Au e o Ain, que seria o nada, o sem limites e o luz sem limites. Ali se encontra o mistério da nossa origem. Ali se desdobrou a força que nós conhecemos como Deus, que nós conhecemos como nosso Pai interno, se desdobrou ali como um átomo que se desprende, como uma chispa que se desprende. E desse Pai, desse foi se desdobrando ali no 2 e no 3 que nós conhecemos como as forças da criação. Esse 3 foi se gestando no 4 que é o nosso ser, que é o imperador, no tarô, e assim sucessivamente até chegar aqui embaixo. Deus foi se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando, até chegar aqui embaixo no Malkuth, né? E que é o mundo físico. Bom, então nós somos centelhas desprendidas da luz infinita para experienciar e retornar um dia, oxalá, conscientes para o absoluto, pois nos estudos gnósticos, nos nossos cursos de primeira câmara, inclusive convidamos a todos vocês a participar na cidade mais próxima de você, nós vemos que existe ali os ciclos, né, da roda do Sansara. E em algum momento a nossa essência vai ter que retornar para o absoluto, pois lá é a nossa origem, né? Só que tem essências por fazer um trabalho espiritual sério, com base justamente na alquimia, na cabala, podem voltar a esse absoluto com uma maestria, com uma consciência diferente. E outras essências retornam como elementais inocentes da natureza, sem uma maestria. E vale ressaltar aqui também que na parte esquerda e na parte direita da cabala, e como vemos na imagem, nós temos dois pilares, que se chama Jaquim e Boaz, né? São os pilares do templo, esse templo que vai sendo cada pessoa. É, nós temos como aspecto feminino e também como aspecto negativo o Boaz, que ali vai estar no Biná, né? Que vai se desdobrar na força Kundalini, na força da, na parte feminina de Deus em nós. Temos também a alma divina, que é um aspecto mais feminino da alma, porque também temos a alma humana, mas ela se encontra já no meio. E temos também ali o mundo astral, o plano astral, que está relacionado aqui às emoções. Então esse é o pilar relacionado ao polo feminino. E também nós temos Jaquim relacionado ao polo masculino, com o plano mental, ali com o íntimo, que é o nosso ser, e também com o Shokmar, que é a força filho, né? E nós, assim como temos no átomo a força positiva, a força negativa, nós temos que ter também uma força neutra, que a força neutra, a força do meio seria esse pilar aqui, que se vê pouco, mas se vê também aí na imagem, tá? Bom, então aqui está um panorama geral da árvore sefirótica. A gente pode ver ali embaixo Malkuth, que é o corpo físico, mais acima a gente pode ver o nosso corpo vital, é aquele que aquece, é aquele corpo que ele começa a se reparar quando a gente vai dormir, quando a gente vai descansar, né? Temos também o corpo astral, o corpo mental, né? O plano mental. Se vocês pensam numa mesa, essa mesa não está dentro da cabeça de vocês, ela está ali no plano mental. Então, todos os problemas que uma pessoa pode ter estão na mente. Só que a mente em si, ela não é ruim. Já o corpo astral, ele é conhecido como o veículo de desejos. Porque imagina, quando a pessoa ela está fascinada com alguma coisa, geralmente ela vai sonhar com isso.
Então esse corpo ele tem relação com esses desejos. E mais acima a gente vai entrando no aspecto da alma, alma humana, alma divina, e também ali o nosso íntimo, que tem essas duas almas, que foi desdobrado do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Bom, a gente vai abordar um pouco mais disso já já. Aqui nós podemos ver o Buda sentado na árvore, a árvore Bodhi. Representa então o local onde Buda superou Mara, as tentações, as ilusões da mente. Tem relação com a conexão com a terra e o céu, conectar aqui, aqui agora, o que é tangível para nós na terra com as coisas do céu, unindo a matéria ao espírito. O Naga, que é a serpente com várias cabeças sobre Buda, simboliza a energia Kundalini. Tá? Nos estudos gnósticos nós também falamos amplamente sobre iniciações, sobre Kundalini, sobre alquimia, sobre como transmutar e aproveitar essas energias criadoras que nós temos dentro. Isso é uma chave importantíssima, muito importante mesmo para se realizar um trabalho espiritual. Bom, então, algumas frases do Buda, né, Siddhartha Gautama. A paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta, o exterior, né? Nos mostrando, então, que o que a gente precisa de paz está em nós. A culpa não é de outra pessoa, porque a gente não tem paz. A culpa não é das circunstâncias que estão fora, que a gente não tem paz. É que a gente deixa tudo isso interferir. Bom, não viva no passado, não sonhe com o futuro. Concentre a mente no momento presente. E tem relação com o quê? Com o Malkuth. Porque se a gente não vive ali o mundo físico, se a gente não vive o aqui e o agora, como a gente quer acessar conscientemente o nosso Pai? É um dos pontos mais altos da Cabala, mais altos. Como que a gente vai alcançar a sexta dimensão se a gente não vive a terceira e extrair essa inspiração maravilhosa que se encontra aí na sexta dimensão? Há relatos e relatos, como Moisés falava, que ele encontrou ali a tábua da lei, ele encontrou os 10 mandamentos na montanha. Jesus dizia que ia para o Monte das Oliveiras. Tudo isso, pessoal, são simbolismos para essas dimensões superiores, mas para ir acessando elas, é necessário aprender a viver o aqui e agora, como diz Buda. Não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no momento presente. Bom, o caminho não está no céu, o caminho está no coração. Outra frase muito, muito importante e também nos remete a que o nosso coração, o que ele faz? Ele pulsa a todo momento, a todo instante. É um ato de sacrifício contínuo e está sempre aqui agora. Então é uma chave também que a gente pode ir aprendendo a colocar consciência aí nesse órgão. Bom, aqui tem, olha que interessante. O Buda falou da árvore sefirótica. Falou da árvore da, não com esse nome, mas ele falou da árvore da vida. Até na Mesopotâmia também se foi falado sobre a árvore da vida. Aqui, ó, podemos ver que era para eles símbolo de fertilidade. Mais uma vez, né, nós comentamos um pouco que a gnose seria a alquimia e cabala. Então, essa alquimia é o bom aproveitamento das nossas energias criadoras. E para eles, para o pessoal da Mesopotâmia, como que era? Símbolo de fertilidade. Esse aqui vê que tem uma relação. Então, também era símbolo de imortalidade e conexão entre céu e a terra. Se nós estamos aqui embaixo em Malkuth, que lembram da árvore, aquela ponto mais baixo, Malkuth, que lá em cima teria Keter, que é o pai, é, por que imortalidade? Porque a pessoa pouco a pouco vai trilhando um trabalho espiritual. Quando ela vai se despojando de tudo de negativo que ela tem ali dentro, tudo de negativo, ela vai desintegrando esses agregados psicológicos em conúbio com essa força maravilhosa dentro de nós que se chama Devi Kundalini, o aspecto de Deus Mãe dentro de nós, que é ela que vai nos guiando no trabalho espiritual. Um dia, uma pessoa, quando avança muito no seu trabalho espiritual, ela pode se conectar com essa força, com esse Keter, primeiramente com sua alma, e mais posteriormente, ela pode ir se conectando com o seu pai. Bom, dois reis sacerdotes, ou deuses, estão de cada lado, mostrando reverência e cuidado a essa árvore, a essa cabala, simbolizando então a relação do homem com o divino.
No topo, o disco alado representa o Deus Supremo, frequentemente associado a Shu ou Shmesh, simbolizando a divindade que concede energia. Interessante, né? Calma que tem mais. Temos também aqui é, é, a unidade da interconexão, tudo no universo está ligado por essa árvore, aqui também nos nórdicos. Odin, por exemplo, se sacrificou pendurado na árvore para obter o conhecimento das runas, que inclusive também temos um livro muito bom de Samuel Anveó, que se chama Magia das Runas, onde a gente explica onde essas posturas conectadas com os mantras, que significa a palavra de poder, podem fazer coisas maravilhosas na nossa vida. É muito importante a gente ir também fazendo o uso das runas. E que sacrifício que esse grande iniciado, que foi Odin, fez também por meio aí da árvore da vida. Aqui a gente pode ver que teria 9 aspectos, que vai ter relação com o fluxo constante entre nascimento, vida, morte e renascimento. Também o 9 ele é o último dígito, ele é o que acontece antes de dar ali mais um ciclo. E também o 9 tem relação com o homem, pois se a gente vê, tem a cabecinha, né? E tem a perninha para baixo, que seria o homem que busca retornar para um novamente, que é Deus, que é Keter, que é o Pai. Bom, aqui a gente vê na Divina Comédia de Dante Alighieri, escritor italiano, também foi o iniciado os 9 círculos dantescos, né? E aqui mostra também essa relação com o número 9. No cristianismo, se tem ali a árvore da vida, da qual não se poderia comer o fruto, no qual aparece também uma serpente. E que interessante, Buda também comentou-se de uma serpente, não é? Buda também comentou da serpente ali naquela imagem que mostra que sobe, protege ele, que seria esse Kundalini. Porém, tem a serpente tentadora que precipita para o abismo, e tem também o Kundalini, que é a serpente que pode nos salvar, que pode sanar. Bom, então, desde que a gente saiu do absoluto, como essa força do Pai, Filho e Espírito Santo, ou Keta, Shokmai e Binah, ou também tem outros termos como Ísis, Auros e Osíris. Desde que a gente saiu do absoluto, essa força tem também o próton, elétron e nêutron. Essas forças da criação, esse pai que temos, essas forças da criação, estão presentes literalmente como esse triângulo logóico que está relacionado ao mundo de Asilut, ao mundo da luz, né? Que é o primeiro aspecto ao se desdobrar do absoluto. Pouquíssimas leis. E quando a gente fala leis, por exemplo, aqui na terceira dimensão, nós estamos regidos por 48 leis. Essas 48 leis não é como lei 1, lei 2, lei 3, lei 4. Também é uma densidade. Pois imagina quando a pessoa fica com muita raiva, com muita ira, com muitos ciúmes, com muita preocupação, tristeza. Isso é leve ou isso é denso? Eu pergunto para vocês. Isso é denso, né? Isso é pesado. Agora, quando a pessoa vai e encara um pôr do sol, ela vai lá e olha o mar, então, né? Uma natureza, um bosque, isso eleva a pessoa, dá estados superiores para essa pessoa. Então, naquele momento, a pessoa, se ela está mesmo vivendo o momento presente, se ela não está com teorias, conceitos, comparando o que ela está vendo, ela está em 48 leis. Agora, quando vai se subindo até Keter, é menos lei ainda, até se chegar no absoluto, que ainda assim tem uma lei, tem uma ordem, que seria a lei do amor, que é a única lei que impera no absoluto. Bom, então desde que a gente desdobrou aí, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, nós viemos aí como Keter, esse ancião, é o ancião dos dias, a primeira emanação extraordinária, divina, do espaço abstrato absoluto. O ancião dos dias é o oculto do oculto, a misericórdia da misericórdia, a bondade das bondades. A raiz do nosso ser, o grande vento. Precisamos de uma suprema morte e uma suprema ressurreição para ter direito a encarnar o ancião dos dias. Só aquele que o encarna tem direito a vestir internamente a cabeleira e a barba do venerável ancião.
Inclusive alguns iniciados deixaram a barba crescer, pois é um símbolo de alcançar esse grau, né, esse grau, mas mas tão grande, de encarnar essa força chamada Ancião dos Dias, essa força chamada Keter, encarnar esse Pai interno que cada um de nós carrega. Então, é, ele exige morte. Então, pessoal, a gente tem que ir entendendo que enquanto a gente carregue todos esses elementos inumanos, enquanto a gente carregue ira, luxúria, desequilíbrios sexuais, enquanto a gente faça o que quer com o tempo, pois nós achamos que eu tenho tempo, eu posso ficar de bobeira, perder o tempo inteiro e não tem problema. Porém, o tempo ele é de Deus, ele é de Keter. E nós não temos esse direito. Também o corpo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porém esse corpo, esse templo sagrado também não é nosso. Assim como o tempo não é nosso, o corpo também. A gente tem que saber nos posicionar aqui em Malkuth, na terceira dimensão, e ir morrendo psicologicamente, eliminando dentro de nós esses elementos psicológicos, que é a ira, a inveja, a luxúria, para que pouco a pouco, quando essa morte comece a acontecer, a gente vai ganhando assim a coroa da vitória, a gente vai ganhando assim esse aspecto, esse alento que só Deus pode nos dar, que é a presença dele em nosso coração. Bom, seguimos aqui então com o Shokmah. Shokmah é o Cristo. Shokmah é o amor. O Cristo espera que algum dia o discípulo trabalhe na nona esfera, né, que é a transmutação de suas energias, e o prepara com infinito amor. O instrutor do mundo é amor, o Cristo. Né? Os astecas denominavam esse sagrado poder com o nome de serpente emplumada, Quetzalcoatl, e só desperta e acende até a nossa glândula pineal por meio da magia amorosa, mais uma vez, transmutação. Cristo é a própria sabedoria, é o Logos solar, cujo corpo físico é o Sol. Um dos aspectos do Cristo que temos aqui nesse sistema é o Sol. Cristo caminha com o seu Sol, da mesma forma que a alma humana caminha com seu corpo de carne e osso. Cristo é a luz do Sol é a luz do Cristo. Bueno, aqui podemos partir para Binah, que é o Espírito Santo. Nós falamos do Pai, nós falamos do Filho, agora estamos falando desse aspecto do Espírito Santo, usando esses termos também cristãos, né? Lembrando que em outras religiões vai se ter outros termos. Bom, então, Binah é o Espírito Santo, é o terceiro Logos. O Senhor, Shiva dos Hindustões, que se manifesta como potência sexual em tudo que é, foi e será. O Espírito Santo desdobra-se numa mulher inefável. Essa é a Divina Mãe. Então, não é que o Espírito Santo ele é esse aspecto feminino, mas ele se desdobra nesse aspecto feminino, que é a Mãe Divina, que auxilia ali o iniciado, auxilia a pessoa em seu processo de vida. Bom, então o Espírito Santo é Shiva, o divino esposo de Shakti, a divina mãe Kundalini. Aqui, um pouco mais abaixo, né, nós falamos sobre o absoluto, nós falamos sobre aquela parte superior do triângulo logóico do mundo de Asilut, do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre o triângulo ético, que é ali da criação. Já quando o 3 ele cria, quando sai do 3, aí se entra aqui agora no 4, né, que é o nosso íntimo, que é esse Gesed, e dele vai se desdobrar então duas almas. Tem a alma humana e tem a alma divina. A alma humana ali. Pessoal, aqui a gente vai encontrar nossas experiências. Imaginem vocês que uma pessoa naturalmente sabe que certas coisas ela não deve fazer. De infância pode-se perceber que as crianças são diferentes. Uma criança está mais propícia a ser malvada, a já demonstrar o instinto de querer roubar. Já outras crianças, mesmo que mal influenciada, não tem tanto assim esse instinto, não tem essa capacidade. Já demonstra-se já ser mais humanizado, menos animalizado, pois isso são virtudes que está na alma daquela criança, por exemplo. Então, essas almas que temos, elas vão nos acompanhando por todas essas existências que tivemos, por todos esse trabalho espiritual que a gente tem que fazer e por esse processo que estamos tendo aqui agora também. Então ela vai se guardando essas experiências ali e essas experiências podem pouco a pouco ir sendo material para a gente criar mais alma na medida que a gente for desintegrando os agregados psicológicos
e convertendo esse subconsciente em consciente. E sendo, imagina se a gente fosse extremamente consciente, extremamente lúcido, se a gente não tivesse essa parte subconsciente que está relacionada ao ego. Bom, aqui agora no triângulo mágico, a gente pode ver Hod, Yesod e Netzah, que é relacionada ao corpo vital, ao mundo mental, ao plano mental, que é o corpo mental, e o corpo astral. Aqui o corpo astral eu pergunto para vocês, vocês já sonharam alguma vez? Vocês enxergaram algo no sonho? Era o olho físico de vocês? Não, porque o olho físico de vocês estava na cama, nesse momento fechado. E vocês sonharam, vocês enxergaram. Pois é, então vocês estavam com seu corpo astral lá. Já o corpo vital, que nos dá esse calor humano, ele fica ali se recarregando quando dormimos, também das coisas que nós comemos, né? Nós podemos ter um corpo vital mais fraco, né, que vai estar mais propício a doenças, e a gente pode ter um corpo vital mais forte ali, com vitalidade, energia, saúde. O corpo mental, o plano mental está relacionado a uma inspiração. Imagina uma pessoa ali em paz, ela faz uma meditação, ela está em harmonia e do nada aparece como uma ideia no plano mental dela de ajudar o próximo, de falar uma palavra amiga para uma pessoa, de fazer uma oração para alguém que precise. Então, a mente em si, ela não é ruim. É que a maior parte das vezes o que se está fazendo morada em nossas mentes é o agregado psicológico, é o ego. Então, ele segue ali e vai causando uma destruição, pois quando ele utiliza do nosso plano mental, do nosso corpo mental, a gente acaba ficando desgastado, cansado. Bom, o nosso corpo astral também a gente tem que aprender a entender que ele está relacionado com os desejos. Então, quanto menos desejo a gente tiver, mais consciente a gente ficaria nesse mundo que se chama mundo astral, nesse plano, nessa dimensão superior à terceira. Aqui nós podemos ver Malkuth, como eu falei para vocês, é a terceira dimensão, é o corpo físico. Aqui a gente pode entender que enquanto a gente não se estabilize, não se estabeleça como centro de gravitação aqui na terceira dimensão, é muito difícil a gente falar de espiritualidade, pois a gente pode estar memorizando vários livros sagrados, mas se aqui a gente não está se estabilizando, se estabelecendo em Malkuth, no aqui e no agora, não tem espiritualidade, pois nossa, nós falamos de Keter, nós falamos da alma divina, da alma humana, nós falamos do plano mental superior, né? Nós falamos de tudo isso. E pessoal, tudo isso está acima de nós. Como nós podemos acessar esses pontos superiores se a gente não dominar o primeiro que nos corresponde? Mesma coisa para um defeito psicológico. Como pode uma pessoa eliminar um defeito psicológico? Como pode uma pessoa eliminar um agregado psicológico se ela não para de fazer isso aqui na terceira dimensão? Porque a pessoa pensa, mas como eu vou parar de fazer isso? Um vício, um mau hábito, eu não consigo compreender, entender, mas não precisa, a princípio, a pessoa tem que parar de fazer aqui no mundo físico. E pouco a pouco essa compreensão vem vindo, né? Então, é muito importante, pessoal, que a gente passe a refletir, a meditar aqui na terceira dimensão. O que é que uma pessoa que medita bastante consegue ter? Paz, compreensão, menos estresse, ela vive mais o momento presente, né? E a meditação faz o quê? Ela medita a ação, ela compensa a nossa vida, os nossos estados, para poder levar o dia. Bom, então, a nossa parte aqui teórica, explicando um pouco essas esferas, vamos chegando aqui ao fim. Já gostaria de convidar vocês para outra parte da Cabala, que diz respeito à numerologia, que vamos ter aqui no nosso YouTube. Então, nós já podemos, de antemão, agradecer demais a presença de vocês. Nós vamos fazer uma prática, uma breve prática, vamos passar para vocês uma prática, e convidar vocês para que estejam aqui, pois a Cabala é um assunto muito amplo, é um assunto muito bonito, muito inspirador, a gente entender como funcionam essas partes superiores nossa e também conhecer o que nos corresponde aqui na terceira dimensão. Então nós convidamos vocês para que participe da parte de Cabala onde vamos falar sobre numerologia. Então vamos ficar aqui com uma frase que diz:
Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Então, pessoal, vamos passar agora para a nossa prática. Agradecemos a presença de todos e podemos ir para a prática. A prática é muito importante para a gente entender que esse trabalho espiritual ele é do espírito, e esse espírito ele vem das partes superiores, como estudamos hoje da Cabala, lá em Keter, lá na alma humana, lá no mundo causal, nas dimensões superiores. Então, muitas vezes a gente, inclusive, pode estar começando a abrir a nossa clarividência, ou a pessoa pode ter algumas experiências com clarividência sendo já bem desenvolvido, esse chakra frontal, e achar que isso é espiritualidade. Ou ela pode sair em astral, ter experiências internas, ter contato com certas coisas místicas em astral e achar que isso é espiritualidade. E na gnose nós estudamos que não, que a espiritualidade mesmo vem do espírito, e o espírito são essas forças superiores. Então, lá no mundo causal, se a pessoa for ter uma experiência mística, ela sentir o momento presente, ela se inspirar, ela sentir um amor autêntico, não algo assim mental, ela realmente sentir uma plenitude, uma sensação de satisfação. Muitas vezes essa sutileza que pode se perder, que é uma harmonia, é uma harmonia. E se tem uma coisa que acontece com a harmonia, é que ela pode ser quebrada facilmente, muito facilmente. Então, a espiritualidade mesmo em si, ela vem dessas dimensões superiores. Porém, no mundo psíquico, que vai ter o astral, vai ter ali que está relacionado à clarividência, né, pois os chakras estão ali no corpo astral, também dá para se ter essas experiências internas e investigar as dimensões da natureza. Então, a prática que vamos passar hoje é uma prática deixada pelo Venerável Mestre Lakshmi, um livro tratado de teurgia, no qual ele nos auxilia com essa prática para poder abrir a nossa clarividência. Tem também outras práticas, tem também lives aqui no YouTube da Gnose Brasil, falando mais sobre clarividência, sobre chakras e sobre vocalização. Nós não vamos fazer a prática de maneira assim estendida muito. Eu vou passar a prática para vocês, vocês façam um bom uso, vocês façam um bom proveito dessa prática, tá? Vou mostrar como que faz e vou ler aqui com vocês. Se inclina os olhos para cima um pouquinho. Quando ele diz se inclina os olhos, é tratando de ver o entrecenho como que querendo ver o entrecenho com os olhos físicos. Então, né, o pessoal busca em fazer a prática o mais sozinho possível, não buscar fazer com que outras pessoas escutem, pois no caso de hoje nós vamos fazer mantras. O que são mantras? É estender as vogais, né? Por exemplo, o I, vai chegar um momento que a gente vai fazer. E mas para que isso? Porque é uma ressonância. Quando você toca uma nota de um piano, se tiver outro piano perto, vibra a mesma nota e apenas a mesma nota. Então, nós temos chakras que equilibram o nosso corpo, por isso que falei que nos nossos cursos de primeira câmara nós explicamos isso de maneira mais clara, e também temos lives aqui no YouTube que falamos sobre os chakras, tá? Então, enfim, cada uma do que a gente chama as 7 vogais, né, porque a gente vai incluir a M e S, pois também se estendem, cada uma dessas vogais, como a I, por exemplo, que vamos falar hoje, está relacionado com um desses chakras pela lei de afinidade vibratória, tá bom? Então, o I está relacionado com esse chakra aqui, chakra frontal. Ele fica mais ou menos aqui, ó, nessa regiãozinha aqui do nosso entrecenho, tá? Que a gente pode ver que é o assento do Pai. Nós temos um átomo do Pai, um átomo de Keter também aqui nessa região, tá? Então, nós vamos nos concentrar aí, tratando de inclinar levemente os olhos. Então, os olhos eles ficam meio abertos e a gente olha para cima, tratando de ver essa região com os olhos físicos. E nós vamos então entoar o mantra I e vamos tratar de soltar todo o ar. E, pessoal, quando eu falo soltar todo o ar, é todo o ar mesmo. Farei uma vez para vocês entenderem como se faz. Antes vamos terminar de ler aqui. Se inclina os olhos para cima um pouquinho, tratando de ver o entrecenho. O que é o entrecenho, como eu já falei para vocês, é entre as sobrancelhas aqui, ó. Como querendo ver o entrecenho com os olhos físicos, porém tendo os fechados. Vamos sentir no centro do entrecenho as palpitações do coração. Então, o que é que a gente vai sentir aqui no entrecenho, quando tiver um olho meio fechado, meio aberto, olhando para cima?
tratar de sentir tu, tu, as nossas pulsações aqui, tá? Então, vamos sentir aí no entrecenho as palpitações do coração. Se o fazem bem, vão ver como se expande uma luzinha desde o entrecenho. Os olhos não podem estar muito apertados nem muito abertos, porque se aperta muito, se distorce o que vão ver. E se abrimos, não há concentração. Então, logo toma o ar, enchendo totalmente os pulmões e se começa a vocalizar. E bom, aqui a gente vai ver que se diz que até os pulmões ficarem sem ar. Quando o corpo fica totalmente esgotado, o pulmão não tem nada de ar, a energia repercute, pois a gente vê que na transmutação das energias que estudamos nos nossos cursos, quando a gente esvazia totalmente o ar, essa energia ela é transmutada, ela sobe, né, pela nossa coluna e vai se repercutir aonde? No chakra nesse caso, tá bom? Então, quando isso acontecer, vai se repercutir no chakra que está trabalhando e se toma ar também pelo tempo que se vai vocalizar. Geralmente, ó, pessoal, como que a gente faria uma vocalização? E é quando acabar, como que se respira novamente? E só que nesse caso aqui, pessoal, a gente vai inalar bem lentamente, tá? Bem lentamente mesmo, não precisa contar, mas vai ser em média 20 segundos, 15 a 20 segundos só inalando. E depois o tempo que for necessário para fazer o mantra aí até acabar o ar. Farei uma vez aqui com vocês e vocês vão, né, pegar aí o feeling, pegar como que faz a prática e vão fazer também aí na casa de vocês mais vezes. O ideal é que se faça essa prática aqui pelo menos por uns 20 minutos, uns 15 minutos, para aí poder se tendo então essa, esse sentir aí nesse chakra frontal, tá? Então, parei uma vez, deixando os olhos meio fechados, meio abertos, inclinando os olhos um pouco para cima, relaxando o corpo, né? Se concentrando aí. Vou inalar primeiramente, bem leve. Inala lentamente novamente, bem lentamente. Bom, pessoal, assim se faz a prática e deve se fazer mais que uma vez, tá? Para vocês irem vendo pouco a pouco resultados, mas lembre que o poder, a clarividência que dá a capacidade da pessoa enxergar as dimensões superiores não é a espiritualidade em si, mas é uma ferramenta que nós temos de investigação, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Essa foi uma aula básica, né, sobre Cabala. Daria para se falar muito mais sobre isso, mas a gente precisaria de mais tempo. Então agradeço de verdade a presença de vocês. É provável que na próxima segunda-feira a gente venha com o tema de numerologia. Então, todos convidados para as próximas lives aqui no YouTube. E um abraço e até logo.